Agora, Rio de Janeiro ao vivo, o Tribunal Regional Eleitoral arquiva inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro por falsidade ideológica eleitoral. Rodrigo Viga de volta conosco por aqui. Viga, relembra pra gente, essa decisão se refere a quais investigações, Viga? Caso antigo, viu, Adriana? Bom dia para você, para o Thiago, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Candidatura de Flávio Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano de 2014, que gerou um inquérito a pedido da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sobre a declaração de bens do senador, à época candidato a prefeito do Rio de Janeiro, sobre uma suposta omissão de ativos de bens nessa declaração. Estamos falando do ano de 2014, só que esse inquérito policial penal foi aberto só 4 anos depois, no ano de 2018. E em 2020, a Polícia Federal concluiu que não havia omissão na declaração de valores e de bens nessa declaração apresentada por Flávio Bolsonaro ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro também concordaram com a avaliação da Polícia Federal, mas na época, você lembra, havia uma espécie de queda de braço entre a defesa de Flávio Bolsonaro e de um juiz aqui do Rio de Janeiro, Flávio Itabaiana, que investigava vários casos em torno da política e também de eleições aqui no Rio de Janeiro e, inclusive, estava acompanhando de perto a suposta rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Outro caso que não avançou. Portanto, nas últimas horas, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu arquivar essa investigação sobre a declaração de bens de Flávio Bolsonaro. Decisão unânime, e aquela questão da rachadinha, como eu disse, também não avançou, não prosperou no Poder Judiciário Fluminense. Adriana, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, só quebrando rapidamente o protocolo, porque chegou agora há pouco uma informação importante. Polícia Federal nas ruas, especialmente em Macaé, no norte do estado, Niterói, na região metropolitana, e algumas ações aqui no Rio de Janeiro para combater uma prática que é bastante e infelizmente comum por aqui: tráfico internacional de drogas. Essa quadrilha, alvo da Operação Novos Rumos, escondia pasta básica de cocaína, pasta base do entorpecente, no casco dos navios que atracavam aqui no Rio de Janeiro e seguiam para a Europa. São 4 mandados de prisão sendo cumpridos, 6 de busca e apreensão, uma espécie de desdobramento de outras operações que já aconteceram aqui da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que resultaram na apreensão de 1,5 toneladas de entorpecente. O pessoal aí do crime é tão criativo que outro dia aqui no Rio de Janeiro, há alguns meses, estavam tentando exportar mangas, a fruta, com cocaína dentro, viu, Adriana? É impressionante, ainda bem que a polícia é incrível também, porque trabalho é o que não falta para ela. Valeu, Viga, até mais tarde um pouquinho. Amanda Klein, sobre o inquérito arquivado, então, no Tribunal Regional Eleitoral lá do Rio, não vai mais se discutir 10 anos depois, quase, aliás, né? O senador Flávio Bolsonaro, enquanto concorria à candidatura em 2014, poderia ter omitido valores. E também, Amanda, essa semana, falando em Flávio Bolsonaro, chegou a cogitar o nome dele para concorrer à prefeitura de lá do Rio, e isso parece que foi descartado, Amanda? Sim, Adriana, isso foi descartado. Aliás, o presidente Bolsonaro não quis. Eu até falei com alguns interlocutores. Semana passada, o ex-presidente esteve no gabinete de Flávio, no Senado, e isso já ficou definido, decidido. Havia um risco de, se a candidatura de Flávio Bolsonaro não vingasse, porque ia ser uma disputa difícil com Eduardo Paes, isso poderia acabar repercutindo negativamente para a família Bolsonaro, porque ia ser debitado diretamente na conta de Bolsonaro, então preferiram tirá-lo, afastá-lo da disputa, deixá-lo no Senado. Ele vem tendo sucessivas vitórias nessa frente jurídica, conseguiu enterrar aquela investigação, a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a prática de rachadinha, tanto por entendimentos do STJ como do STF, que não era o âmbito adequado para investigá-lo na primeira instância, afinal de contas, por ser senador, ele tinha migrado, né, do mandato de deputado estadual para o de senador, ele mantinha o foro privilegiado, e também pela maneira como foi conduzida a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico do senador, do atual senador e então ex-deputado estadual, pelo o juiz, né, responsável. Isso também foi decidido pelo STJ. E no Rio de Janeiro a disputa continua em aberto. Tem o Eduardo Pazuello, que é deputado, foi eleito com uma mágica mais votado do Rio de Janeiro, o segundo mais votado, não lembro exatamente
exatamente, mas enfim, muito bem eleito pelo Rio de Janeiro, Eduardo Pazuello, que é ex-ministro da Saúde, ele está no páreo. Também tem o senador Carlos Portinho, que foi líder do governo até o ano passado, também tem interesse em disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL. Então vamos ver como é que você vai conduzir, como vai ficar a configuração dessa disputa. O Carlos Castro, que é o atual governador, também tem os seus interessados e quer lançar um nome próprio, né, um nome próximo a ele para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então a gente vai saber como vai ficar esse xadrez aí um pouco mais para frente. Bom, Beraldo, o que representa essa vitória do senador no TRE do Rio? Olha, 9 anos para poder avaliar prestação de informação financeira sobre patrimônio de um candidato. Esse é o grande absurdo, porque também na Justiça Eleitoral nós temos a pegadinha. Você não passa para a Justiça Federal a sua declaração de imposto de renda. Você, na verdade, lista os seus bens, quer dizer, uma declaração adicional paralela, e depois isso é cruzado para ver se você mentiu ou não. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Isso aumenta enormemente a demanda da Justiça Eleitoral, que tem tanta coisa séria com que se preocupar e fica se debruçando ali em números para saber se o candidato mentiu ou não, se as declarações que ele fez ali para a Justiça Eleitoral batem com a Receita Federal. Enfim, isso é uma bobagem. Isso tinha que vir automaticamente para a Receita Federal. Não dá qualquer espaço para que o candidato, seja ele quem for, faça alguma declaração diferente. Isso não tem sentido nenhum num nível de automação que nós temos com essas informações que chegam até a Receita Federal. Agora, o cenário da disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro está bastante aberta. Na verdade, o atual prefeito Eduardo Paes está fazendo uma gestão medíocre. Apoiou Lula de forma declarada depois de ter sido eleito pelo Partido Democratas, recebeu, acho que, a maior destinação de dinheiro de fundo eleitoral do Partido Democratas. Na sequência já saiu, foi para o PSD, foi lá para a base do Lula, recebeu Lula durante a campanha, enfim. E agora ele vai ter que lidar com o resultado da sua gestão e com a realidade que ele será candidato ao governo do Estado em 2026. Então, ele quer pleitear a reeleição para ficar 2 anos no cargo, passar a prefeitura para o seu vice e tentar fazer a sua eleição para governador, coisa que ele não conseguiu em 2018, quando foi derrotado pelo então candidato Wilson Witzel. Enfim, muita água para rolar. Acho que essa decisão do Flávio aí, as manifestações do próprio Jair Bolsonaro em relação à candidatura do Flávio para 2024, ainda tem muita água para passar por baixo da ponte. Vamos ver o que acontece até o ano que vem.